Sou Roselane Reis e você está no podcast Você Pode, de guerreira a princesa, o lugar onde você, mulher, vem contar a sua história para impactar e influenciar outras mulheres. Gente, eu tô com uma entrevistada hoje que nós não vamos fazer só uma entrevista, eu vou abusar e vou fazer uma consulta também, tá bom? Muito obrigada, Priscila, por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco nesse seu espaço que eu sei que é muito apertado. Imagina, muito obrigada, Rose, pelo convite. Foi um prazer estar aqui, é um prazer estar aqui com você e poder compartilhar um pouquinho da minha história, né? A gente se conhece já o quê, Rose? Uns 15 anos, Não 10 fala anos. de ano, não, deixa Melhor não quieto, falar, deixa né? quieta essa história, Mas mulher. muito tempo a gente se acompanha, né, durante aí esses percalços e para mim é um prazer estar aqui. Muito bem, olha, eu fico muito feliz e eu sei que a sua história é uma história muito bacana, gente. Eu conheço a Pri da área da academia, tá? Na faculdade, dávamos aulas juntos, Isso. recebíamos comissão de MEC, coordenação, uma loucura. Os alunos que estão ouvindo e assistindo ela, você vai ver só a influência que isso vai ter. Só que eu sei que existe uma história antes da dona Priscila, né, das salas de aula. Uhum. Então eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho dessa história, porque eu sei que tem muitas mulheres, muitas pessoas, não só mulheres, né, mas que também gostam dessa área sua específica. Mas eu vou deixar você contar. Fica à vontade. Aqui você pode tudo. Obrigada, Rose. Bom, vou contar um pouquinho da minha história. Conheci a Rose, né, como professora. Sou nutricionista há 26 anos já. A Rose pediu para eu não falar anos, mas acho que é importante para a gente pontuar. Os seus anos você pode contar, não tem problema. E a nossa reviravolta, a minha reviravolta, né? O que aconteceu na minha vida. Eu sou a mais velha de 3 irmãs, uma família típica paulistana, né? Muito amorosa, assim, muito com os laços emocionais muito fortes. Meu pai é empresário, meu pai teve agência de publicidade por quase 40 anos. Eu tive uma infância muito feliz, né? Brincando na rua, enfim. Saudade disso, né? Muito, Rose. Eu vejo minhas filhas assim, são dentro de apartamento, dentro de espaço fechado, né? Na nossa época, eu lembro que eu saía à tarde e minha mãe só me chamava no final da rua, Pri, volta! Tomar banho. Exatamente. Isso 10 horas da noite e tal. Enfim, fui crescendo, adolescência, né? Namoro, e chegou a etapa da faculdade, né? A escolha. A escolha. E eu compartilho hoje das mesmas angústias que eu tive, né, hoje junto com as minhas filhas. Então, na época também de escolher o que curso fazer. E o que aconteceu comigo? Com 15 anos, eu descobri que eu tinha colesterol alto. Fui fazer um 15 anos. check-up, né, com uma endocrinologista, ginecologista, aqueles check-ups que a gente faz. E eu fiquei assustadíssima, porque na minha cabeça, colesterol era algo de gente velha, né? Então, eu nunca tive sobrepeso, nunca tive problema com nenhuma outra doença associada. E aí, a médica me explicou, né? Por que eu poderia ter colesterol alto? Então, poderia ali ter uma influência genética, então meu pai, minha mãe, minha avó, e também era por conta da alimentação. E aí foi que eu descobri do poder dos alimentos, né? Tanto o poder de uma alimentação desregrada te desenvolver doença, quanto te ajudar a superar essas doenças. E aí que descobri o mundo da nutrição. E eu falei, eu quero trabalhar com isso, eu quero ensinar as pessoas a comerem, né? Ou a comer inseto para não ter doença. A sua experiência, então, da adolescência, 15 anos, no momento de adolescência, né? Adolescência. Eu lembro que eu estava no primeiro colegial. E aí época. influenciou você nessa decisão da sua profissão e da sua escolha. Exatamente. E aí fiz cursinho, prestei vestibular, né? Entrei na Universidade de São Paulo, fiz USP, e aí eu me encantei mesmo. Bom, namorei, casei com o grande amor da minha vida. Olha a declaração, a declaração. Sou apaixonada por ele. E fui para o mercado de trabalho, né? Eu sei que os filhos aí teve... Eu tive as meninas com 5 anos de casada, né? Fui trabalhar e tal, e aí fiquei grávida das meninas, né? Trabalhei um pouco com meu pai, trabalhei em restaurante industrial e tal. E nesse momento,
eu fui fazer mestrado, fiquei grávida das meninas. Fui fazer mestrado em colesterol, fiquei grávida das meninas. Apresentei a dissertação, elas com um mês e meio. Lembrando que ela fala meninas porque são gêmeas. Isso. Tive uma gravidez gemelar, exatamente. Que para mim é tão comum que às vezes eu acabo pulando esse detalhe, né? É uma família bem feminina, são 3 irmãs. 3 irmãs e eu tenho 2 meninas. 2 meninas. E aí eu parei um pouco de trabalhar, né? Dei uma pausa na minha carreira, porque eu tinha as meninas e era assim, para eu sair de casa para trabalhar e para ter que pagar 2 babás, meu marido falou, não, deixa que eu seguro as pontas aqui, vou atrás de outro emprego para você poder se dedicar a elas. Curtir, né, aquele momento, né, das crianças pequenas, aquele momento, Rose, que precisa mesmo da mãe ali do lado, né? Exatamente. E aí eu falei, não vou abrir mão da minha carreira pela maternidade. E aproveitei muito os 2 anos, né, que eu fiquei afastada da... Só que chegou uma hora que elas já estavam crescendo, eu também queria voltar, né? A gente fica cansada de ficar falando só de criança, de quanto comeu, quantas fraldas trocou, enfim. E aí tentei voltar para o mercado de trabalho. Mas eu queria algo que eu tivesse a minha rotina um pouco mais flexível. Nesta época, a Ju, a minha irmã, trabalhamos juntas na Estácio, ela falou, olha, tá abrindo um curso de nutrição e eles precisam de uma professora para ministrar essa disciplina. E eu já tinha feito mestrado, então eu estava apta, né, a dar aula, tinha dado aula no mestrado e tal. Falei, vou tentar, Ju, mas eu nunca entrei em sala de aula, não sei. Ela falou, você fala super bem, você gosta de gente, você atendeu o paciente. Falei, tá bom. E aí entrei no mundo acadêmico, Rose. Aí me apaixonei pelo mundo acadêmico, você sabe como é que Depois que coloca o pezinho lá, é difícil largar. Não é? Depois que a gente é impactada pelo giz, nunca mais sai da nossa corrente sanguínea, né? Bem isso. Então, aí eu fiquei durante quase 14 anos no mundo acadêmico. Fui coordenadora de curso, fui gestora de unidade... Enfim, trabalhei em todos, assim, consegui ascender, né, profissionalmente nesse mundo. Em paralelo, eu atendia muito pouco em consultório, né, porque eu tinha que me dedicar, a gente sabe, né, Rô, você também trabalhou nessa área acadêmica. O mundo acadêmico requer um tempo, né? E manhã, tarde, noite, a gente fica... Exatamente. E a gente, né, como eu exerci o cargo de coordenadora, tal, então eu fiquei muito sobrecarregada, mas eu nunca deixei de atender. Mas não era algo que eu me dedicasse por conta de carga horária mesmo. Bom, veio a pandemia, Rose. É o momento difícil que nós passamos. Um momento muito difícil, né? Acho que todo mundo aqui passou por alguma experiência na pandemia, seja ela benéfica, seja ela difícil. Sim. E eu, como todo mundo, né, como quem viveu aqui conscientemente o ano de 2020, passou por essa mudança. Eu fui demitida da instituição onde eu estava, não tinha a longo prazo assim nenhuma possibilidade de contratação, porque a área educacional foi uma das áreas mais afetadas pela pandemia, porque tudo virou online, e online a gente sabe que você consegue ensalar, né, colocar um monte de aluno na mesma sala e com um professor só, até para conter custos, enfim. E eu não tinha nenhum plano de ser contratada pela área de educação. Eu falei, eu vou voltar para onde eu sou. Eu vou voltar lá para o meu berço. Lá para a clínica, lá para consultar. E aí eu também fiquei, Rose, insegura, porque eu não sabia quando iriam abrir as clínicas, quando eu poderia voltar a fazer um atendimento presencial. Mas o CRN, que é o Conselho Regional de Nutricionistas, junto com o CFN, autorizou a gente fazer a teleconsulta.
E isso acho que ficou, né? Até para medicina, eu faço tratamento hoje e eu tenho algumas. A telemedicina, né? Eu acho que ela se estabeleceu. Não foi só no período, eu acho que ela ficou mesmo, né? Inclusive, anteontem, eu acho que foi votado no Congresso, enfim, eles já. Porque antes era só uma autorização por um período. Agora não. Agora instituiu a telemedicina como uma forma de atendimento mesmo. E aí eu voltei a atender remotamente, com muitos poucos pacientes conhecidos. Começando, tal. Né? Começando. Recomeçando, Rose, com 46 anos, eu tive que recomeçar. Eu acho isso bem, bem bacana, né? E vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Não ter esse medo de um recomeço. E eu acho que a pandemia foi um marco para várias profissões que foram impactadas, e como você disse, acho que a maioria delas, né? Essa ousadia e essa coragem que a Priscila teve de virar, né? Vou recomeçar, né, aquilo, né? E aí, como que foi esse recomeço? Rose, é o que... Assim, outro dia eu estava conversando com uma amiga. Eu tive que renascer para esse novo olhar. Renascer para... Porque ficou adormecido ali, Rose. Durante quase 14, 15 anos, eu deixei o consultório de lado, como no segundo plano. E aí eu tive que voltar. E o que a gente faz, né? Quando quer voltar arrebentando, a gente vai se atualizar. Então, eu fui fazer uma pós-graduação, hoje eu sou pós-graduada em nutrição clínica e fitoterapia, eu fui fazer cursos de atualização, eu fiz um curso de gestão de consultório. Muito importante. Então, Rose, eu estava insegura também de voltar a atender com força, né? Direcionar todos o meu conhecimento para essa área. Mas eu falei, gente, eu fiquei muito tempo fora. Eu preciso saber o que está acontecendo. E ainda mais na área da saúde, que é uma área muito dinâmica. Você sabe, Rose, todo dia tem uma novidade, né? Todo dia tem algo sendo descoberto, algo sendo refutado dentro da área científica. E a gente tem que se atualizar. E tem uma coisa que hoje você pode comer, amanhã você não pode, tá? Exatamente. Depois vai ter espaço que eu vou abusar aqui, tá? Tá bom, tô esperando. E aí, Rose, o que eu fiz, né, para poder montar minha carteira de clientes? Eu comecei a colocar a boca no trombone, literalmente. Ou seja, eu lembro que eu fiz esse curso de gestão de consultório e uma das aulas o professor falou, olha, a primeira coisa que vocês têm que fazer é dizer o que vocês estão fazendo. Então, falem que vocês são nutricionistas, falem que vocês atendem, digam qual é o seu público. Fala isso para vizinho, para amigo, para ex-professor da Estácio, para aluno, porque às vezes não necessariamente ele vai agendar uma consulta com você naquele momento, mas ele vai guardar aquela informação. Quando um conhecido pedir, ou se alguém ali da família precisar, já tem o seu contato na cabeça. Então, é uma coisa que eu falei, olha, às vezes a gente fica pensando tanto em marketing, né? A gente tem que começar a fazer um marketing ali, entre nós. Em espiral, né? Vai crescendo, vai falando pro grupo, né? Quem tá à sua volta. E hoje a gente tem as redes sociais, o WhatsApp, que tem essa possibilidade de divulgação de graça, né, Rose? Quase de graça, assim. Você pode compartilhar ali no seu status do WhatsApp, no seu status do Facebook, postar no Instagram, enfim, tem várias redes sociais que você pode fazer isso. E aí foi o que eu fiz, Rose. E hoje cresceu muito, né? Hoje eu devo ter aí na minha lista uns 300 pacientes. Olha que maravilha. Consegui e sempre... Coincidentemente, eu tive um convite também para colaborar numa matéria do Globo.
Eu até te contei, né? Sim, eu gostei de você falar isso mesmo, porque às vezes muitas pessoas leem e não sabem quem é que escreve. Isso. Estamos aqui hoje com ela. Isso, eu tive a participação numa matéria do Jornal Globo, né, o Jornal Carioca, das organizações Globo, sobre o aumento de peso na pandemia. E essa matéria bombou, foi super sucesso e tal. E aí, acho que o pessoal gostou, e a editora me convidou para escrever quinzenalmente uma coluna às quintas-feiras, né? Coincidentemente, hoje saiu a minha coluna, e eu falo lá sobre nutrição, sobre alimentação, sobre nutrientes, de uma maneira fácil, né? Porque o leitor é leigo, eu não falo para nutricionistas, eu falo para o leitor em geral. E tenho muito sucesso, assim, tá tendo bastante repercussão. E estamos aí, Rose. É uma mulher de sucesso. Eu posso dizer que sim. É, uma mulher feliz, uma mulher de sucesso, né? Cheia de coisas boas. Bom, eu quero abusar um pouquinho, só que antes de abusar, eu queria chamar um parceiro nosso do nosso programa, que é a Lara Imóveis. Você, né, deve ter sua realização, deve ter sua casa, seu apartamento que você falou, mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês de uma parceira que, inclusive, já esteve aqui conosco. Nós já entrevistamos uma mulher também de muito sucesso. A Lara Imóveis, ela é uma imobiliária especializada na área de locação. Ela tem compra, ela tem venda, você pode procurar ela para o que você precisar, mas especificamente para locação. Às vezes vocês acham que é simples, mas a gente tem muitas alterações de leis. A gente acabou de falar que a questão da saúde tem mudanças constantes, né? Sim. E na área também de locação, nós temos mudanças constantes, mas a Lara Imóveis tem uma equipe que está muito atualizada. Então, eu quero que você busque lá, procure a Adriana, vou falar até baixinho, tá? Porque a equipe dela é maravilhosa, mas procura a Adriana, porque a Adriana é parceira nossa aqui do programa, tá? Então, entra lá, www.laraimóveis. O Lara é Lara com H no final, que a Lara é a filhinha da Adriana, linda menina, imóveis.com.br, ou chame no telefone 11 94722 0832. Procura lá, Lara Imóveis, e realize o seu sonho de casa própria ou de locação de melhor espaço. É só procurar. Muito bem, visto essa nossa parceira querida que está conosco aqui no painel, eu vou abusar agora, dona Priscila, se você me permitir, tá? Pode abusar. Então, tá bom. Uma pergunta que eu vou já usar a minha situação. Por que depois da nossa menopausa querida, na faixa dos 50 e alguma coisa, a gente não consegue emagrecer, minha querida? Me ajuda. E ajuda as mulheres que também estão nos ouvindo aí. Ai, Rose, olha, a sua dor é a de várias pacientes que eu atendo. O grande público que eu atendo são mulheres de 30 a 60 anos, e muitas delas ou estão no climatério, né? Ou já entraram nessa fase da menopausa. Eu, inclusive, já estou nessa fase há 2 anos. Uma das queixas mais importantes é o aumento de peso. Ah, então não sou a única. Não é só você, Rose. A gente tem diversos motivos que explicam o aumento de peso na menopausa. É claro, a gente tem uma diminuição da taxa de metabolismo. O que é isso? O nosso metabolismo vai ficando mais lento, né? Então, a gente tem uma dificuldade de queimar caloria. Então, ou seja, a gente engorda mais fácil. Então, tomar mais cuidado. Tomar mais cuidado. Tem uma outra coisa, Rose, que eu observo nas mulheres, é a seguinte. Muitas de nós, para atividade física, vai ficando um pouco mais sedentária. Isso porque a gente tem os fogachos, que é aqueles calores insuportáveis, né? Que a gente não consegue explicar, mas a gente sabe direitinho o quão horrível que é essa sensação. Quanto incomoda. Exatamente. Então, isso, se a gente pensar, é um fator que a gente deixa de praticar atividade física por conta desses fogachos. Você já tem o calor, e eu praticar atividade física vai dar mais calor ainda. Enfim, aí você percebe, né? O outro motivo, que depois a gente pode conversar um pouco melhor, é em relação ao sono.
a gente tem um desequilíbrio de sono, porque na menopausa a gente tem alteração de secreção de vários hormônios, né? Progesterona, estradiol, e esses hormônios ajudam no sono. Quando esses hormônios são cessados ou existe uma diminuição desses hormônios, a gente tem, por exemplo, a insônia. E a gente sabe que a falta de sono é um dos motivos importantes para o aumento de peso. Então, você imagina isso tudo, todos esses fatores dentro de um balaio que faz com que a gente aumente o peso. Mas dá para reverter. Possível, a gente consegue com alimentação, isso, com exercício. Com atividade física você consegue. Eu tenho muitas... Uma coisa só não dá, eu preciso juntar tanto alimentação quanto atividade física. Exatamente. O ideal é juntar. É claro, Rose, não dá. Muitas das vezes a gente sabe que o cotidiano, principalmente das mulheres que têm 3, 4, 5 jornadas, não comportam atividade física, de repente fazer 1 hora por dia. Mas é que eu falo para minhas pacientes, meia horinha, 20 minutos, evitar, por exemplo, usar o elevador, usa a escada ao invés de elevador. Então, são pequenas mudanças que você faz na sua rotina que isso já traz um benefício muito grande. E é perfeitamente possível a gente reverter esse aumento de peso através da melhora da alimentação, porque também na alimentação, Rose, tem vários nutrientes que podem ajudar nesses fogachos, por exemplo, nessa falta de autoestima, no sono. Então, a gente consegue, através da alimentação, melhorar esses sintomas. E, aliado à atividade física, a gente consegue correr atrás desses quilinhos aí e mandar eles para... Que bom que você falou quilinhos, mas olha, não sei se é só quilinhos não, né? Mas vamos lá. Mas você puxou um assunto aí que é muito interessante, que é o sono. Uhum. Eu já sou uma pessoa difícil de dormir. Gente, eu falei para vocês que eu ia abusar mesmo, que eu ia fazer consulta com ela aqui hoje. Mas eu acredito que o sono também é de muitas, porque às vezes eu tô trabalhando à noite, e à noite, quando eu falo, é depois das 11, tá? Uhum. E às vezes eu teclo com alguém, ou eu falo com alguém, e mando às vezes algum e-mail, a pessoa responde, eu falo, opa, também está acordada. E são pessoas, como você falou, mulheres na nossa faixa etária. Não, pode conversar, vamos lá, vamos falar. Então, às vezes, uma reunião que eu ia marcar, no outro dia eu acabo conversando com a pessoa ali às 11h30 da noite. E a gente está no maior H, sabe? Ligada no 220. Sim. Então, essa questão do sono, essa diminuição do sono, essa insônia, digamos que ela é natural por conta desse período que a gente está vivendo e ela impacta no peso também. É isso mesmo? Rose, é isso mesmo. A gente tem vários... hoje, né? A gente tem vários componentes que nos fazem dormir cada dia mais tarde. E isso impacta no peso. Exato. Então, por exemplo, as telas, né? A gente tem TikTok, tem Instagram, tem WhatsApp, que a gente fica, aquela luminosidade do celular ou do tablet, ela não é para te dar sono, ela é para te despertar. Então, e ali aquela luminosidade faz com que você secrete certos hormônios que são hormônios do estresse, o cortisol, por exemplo, que é um hormônio para você ficar alerta, um hormônio para você ficar ligada. Então, e aí você tem, por um outro lado, como é que se fala? O amigo, a amiga respondendo, você fala, poxa, então vou continuar a conversa aqui, né? Isso é um fator que faz com que a gente durma mais tarde. O outro é o excesso de trabalho, né? A gente tem vou falar aqui novamente, muitas jornadas de trabalho que a gente acaba cada vez deixando, né? Prorrogando nosso horário comercial, né? Que 18 horas já ficou há muito tempo, vai acima. Vai, exatamente. Ainda mais essa área nossa de empreendedorismo, né? Quando tem o seu negócio, você não tem hora. Exatamente. Né? Você vai exatamente. E aí, Rose, só para você saber como o sono ele é importante, tem várias pesquisas que falam sobre 6, 7, 8 horas de sono, no mínimo 6 horas de sono. Mas não são 6 horas deitada na cama, são 6 horas daquele sono reparador. Então, às vezes, você tá dormindo, mas, sabe, ressonando, cochilando, não é o suficiente para você descansar. Às vezes eu falo, o paciente fala, mas eu durmo 6 horas. Eu falei, mas você descansa? Descanso. 6 horas eu chapo.
Eu falei, então tá bom. Porque tem paciente que diz que dorme 10 horas, mas ele fica ali 4 horas rolando de um lado para o outro. Não é um sono profundo, né? Aquele que qualquer coisa você já acorda. Isso, então o ideal seria um sono de qualidade exatamente para diminuir a secreção desses hormônios. Tem várias pesquisas que fizeram associação entre sono e entre sono e peso. Mas tem uma delas que eu gosto muito de citar para os pacientes, que é a seguinte. Os pesquisadores avaliaram 2 grupos. Um grupo que dormia bem e o outro grupo que dormia muito mal. O grupo que dormia mal, ele consumia, esse grupo, cerca de 500 calorias a mais do que o grupo que dormia bem. Por quê? Qual seria a explicação? Você consegue imaginar? Esse nome quer comer? Não sei. O que poderia? É isso? Poderia ser. Uma das explicações então, se eu não vou dormir, o que tem para comer? O que eu vou beliscar? E aí sai fora. A pessoa está cansada, aí ela vai buscar algum tipo de descanso, de relaxamento na comida. Um outro motivo levantado, uma outra razão levantada pelos pesquisadores é a de que você está tão cansada que você não consegue mensurar direito a sua fome e acaba se servindo mais do que realmente... Come mais do que realmente necessita. Exato. Porque você está tão cansada. E pode perceber, Rose, quando você está cansada, você come ali, sabe? Ali parece que você está empurrando Você está falando, eu estou lembrando das situações que eu vivo. Exato. E tem um outro fator também que eles levantaram nessa pesquisa, é que a pessoa cansada, ela procura alimentos mais calóricos, ou com mais açúcar, ou com mais gordura, que a gente chama dos mais... Isso, os mais palatáveis. Talvez para trazer esse conforto, esse descanso. Então, essa eu estou citando essa pesquisa, que é uma das que eu mais gosto, mas tem outras... muitas que falam sobre a influência do sono no peso. Agora eu estou entendendo, então, a questão do sono. Mas eu queria que você desse algumas dicas agora, porque o pessoal fala muito sobre suplemento. E o pessoal que me conhece sabe que eu estou num tratamento, né, quimioterápico, e de quimioterapia e tal, e tem essa questão de suplemento, e o meu oncologista falou, não, você não vai tomar suplemento e tal. Mas tem aquela história do chá, de alguma coisa assim... O que vale? O que realmente resolve? Dá aí a dica porque todo mundo está querendo saber, né, gente? E não, olha, essa pergunta é quase unânime em todos os pacientes que chegam no consultório. Muitos deles já chegam com vários potinhos, né? Então, olha, eu tomo isso, tomo isso, tomo isso, tomo isso. Pô, vai colocando lá em cima da sua mesa. Exatamente, Então, mesmo antes de se consultar com um médico ou se consultar com um nutricionista, existe um mercado hoje, Rose, muito forte de suplementos alimentares, né? De vitaminas, de pós, whey proteins de cápsulas, de chás emagrecedores, de chás detox. Enfim, a gente sabe que essa indústria ela é muito forte e é uma indústria que investe muito pesado com esse apelo de trazer longevidade, de trazer bem-estar, de trazer emagrecimento. Mas a gente sabe, Rose, que a maioria das pessoas, se você tem uma alimentação variada, uma alimentação baseada em comida, eu brinco com o paciente, mas o que eu vou comer? Você vai comer comida. Como? Arroz, feijão, carne, salada, fruta, grão, queijo, leite, comida. Se você come comida, Rose, variada, comida caseira, aquela que você cozinha, etc., você consegue suprir todas as necessidades de vitaminas e minerais por dia. Sem precisar de suplemento. Sempre precisar de suplemento. É claro que a gente percebe hoje no consultório uma deficiência muito importante de vitamina D. Que é aquela vitamina do sol, sabe? Quando você fala, vou fazer minha fotossíntese lá para produzir vitamina D. Como a vitamina D ela é ativada a partir do sol, da luz solar, e a gente sabe que hoje quem mora em grandes centros urbanos quase não toma sol.
Sim, né? uma correria dentro A do gente tá apartamento, dentro né? aqui de um estúdio, a gente Sim. sai dentro do carro, dentro do metrô, dentro do ônibus, vai para a escola. Então a gente não tem uma exposição solar. Além disso, a gente tem os malefícios da exposição solar sem protetor, né? Sim. Então às vezes o paciente, as pessoas mesmo ficam em dúvida se toma sol ou se não toma. Então, a gente tem sim uma deficiência importante de vitamina D na população e a gente tem que fazer a suplementação. Mas eu só faço a suplementação depois do exame laboratorial. Então, eu peço o exame de sangue, dosagem de vitamina D e, se necessário, suplemento. Então, a gente tem que ter muito cuidado, primeiro, Rose, porque a gente está jogando dinheiro fora. Sim. A maioria das vitaminas e dos minerais que não são aproveitados no nosso organismo, eles saem através do xixi, através da urina. Ou seja, você está gastando dinheiro Para jogar fora. literalmente jogando fora. E a gente pode substituir essas pílulas mágicas pela alimentação saudável. Claro, tem muitos nutrientes, muitos suplementos que podem ajudar, por exemplo, foco, atenção, mas isso a gente tem que fazer uma consulta, né, muito individualizada, entender ali as dores do paciente, entender quais são o que está acontecendo na vida dele, os sinais do corpo, para ir fazer uma suplementação mais personalizada. Mas a grande dica para todo mundo é: beba água, durma bem e coma comida de verdade, coma comida variada. Muito bem, gostei da dica. Não vou mais abusar, não, tá? Vou deixar para os nossos internautas aí, o pessoal que está ouvindo o podcast. Vocês podem fazer as perguntinhas lá no nosso canal do YouTube. Eu passo para a nossa nutricionista querida e ela vai nos responder. Bom, eu não sei se você sabe, mas o nosso programa tem um momento especial que a gente faz uma perguntinha, que a gente pergunta para a nossa convidada em que momento que ela está, porque o nosso programa é Você Pode, de Guerreira a Princesa. Então a gente pergunta se você está no momento guerreira, tenho muita coisa para conquistar ainda, ou se você está no momento princesa. Olha, Rose, eu já conquistei, lembrando que princesa não é aquela que não faz nada, porque uma princesa cuida do seu reinado, né? Mas, tipo assim, eu já conquistei um espaço, hoje eu faço o que eu gosto, estou bem, então eu me sinto uma princesa, mas que ainda tenho muita coisa para fazer, mas não estou guerreando tanto, já passei por essa fase. A pergunta é: Priscila Prime, você hoje está guerreira ou você hoje está princesa? Ai, Rose, eu acho que eu tô princesa. Eu tô num momento muito feliz, assim, da minha carreira. Consegui muita coisa. Tenho 2 filhas lindas, tenho um marido que é um baita de um companheiro, assim. Tenho uma família maravilhosa. Tenho meus pacientes que eu cheguei a falar com você, para você. Eu tenho o privilégio de ganhar dinheiro fazendo aquilo que eu gosto. Isso é incrível, né? Muito, assim, porque eu acho que deve ser muito triste para alguém ter que trabalhar não gostando daquilo que faz e ter que trabalhar só por causa do dinheiro. Eu gosto muito do que eu faço. Eu sempre gostei muito de gente. Eu falo muito, né? Eu sou muito expansiva. Estava na sala de aula, fui para o consultório, volto para a sala de aula. E eu sou muito feliz em ganhar dinheiro com aquilo que eu faço. Então, acho que eu estou num momento onde eu consigo conciliar essas duas coisas. Já tive muitas fases de guerreira, né? Acho que toda mulher, a gente teve que lutar muito para construir nosso espaço, né? Para conquistar nosso espaço. Eu tenho 49 anos e, assim, o empoderamento feminino começou faz pouco tempo, né? Eu venho de uma família de mulheres muito fortes, né? Com um pai também que sempre apoiou esse empoderamento, Um né? empreendedor, né? Que Exato. também trouxe esse espírito de empreendedorismo para vocês. E criou as filhas para serem guerreiras mesmo, né? Eu brinco, eu não nasci herdeira, né? Porque a gente tem que guerrear, né? Então, isso foi muito. E por isso que eu acho que eu tô nesse momento mais princesa mesmo. Então, você vai levar aqui do nosso programa para você colocar como um bottom, assim, tá? Que delícia. Ele é de adesivo, pode colocar aí na sua blusa. Para você lembrar que você é
uma mulher empoderada, mas é uma princesa que está hoje conquistando seu espaço com alegria e felicidade. E a gente fica Ah, muito feliz em saber que você se considera aqui uma princesa. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final. Quero dar uma dica para vocês. Ela é mentora da Colis Educacional em parceria com a Lalena Confeitaria. Aguardem, nos sigam nas redes sociais, porque ela vai estar conosco lá na Paulista, tá? Então, você que assistiu aqui o nosso vídeo, você pode estar ó, no tete a tete com ela e fazer todas as perguntas, abusar como eu fiz, tá? Deixa uma mensagem especial para as mulheres que estão nos assistindo, para os homens também que estão nos assistindo, para que eles compreendam as mulheres nessa fase e tal. A gente gostaria que deixasse uma mensagem e principalmente tá, já te parabenizando por essa virada, né, aos 40 e poucos anos aí, que realmente isso daí foi uma força incrível, eu sair de uma área específica e voltar para outra. Parabéns pela sua retomada, tipo assim, você foi se capacitar, porque tem algumas que querem voltar, não tem o sucesso, mas porque não se preparou, e você foi, parou e se preparou para essa retomada. Por isso que é de sucesso. Mas fica à vontade para dar seu recado. bom, a dica para todo mundo, né, que está nos assistindo, sejam homens e mulheres, enfim, não tenham medo de mudar. Né? Eu saí de uma carreira acadêmica onde eu já tinha chegado no ápice do sucesso profissional, tive que começar do zero, né? A gente, não do zero, mas do 5, vai? E não tive medo. A gente tem que enfrentar, né? Antes de tudo, gostar muito do que faz. E eu acho que quando a gente tem amor por aquilo que a gente faz, a gente sempre tem a oportunidade de melhorar, sempre tem a oportunidade de mudar. Não fiquem constrangidos em relação à idade, em relação ao tipo de trabalho, em relação a ter que recomeçar, Rose, porque às vezes a gente tem muito preconceito em relação a isso. Sim, Poxa, eu medo, né? vou. Medo, sabe? Poxa, eu vou ter que começar de novo? Vai, e tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Tanta gente recomeça. E não tenham medo, se qualifiquem, né? Procurem bons cursos, estudem e acho que gostando do que faz é uma questão de tempo, mas o sucesso vem. Com certeza. Minha querida, muito obrigada, Obrigada, tá? Rose. Fico muito feliz de você estar aqui com a gente e em breve vai estar conosco também fazendo mentoria. E é isso, gente. Espero você na próxima semana. Quem sabe não é só história que vai estar aqui no Você Pode.